Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Sabe, a gente sempre acha que conhece a nossa família. A gente vê o rosto deles todos os dias. A gente sente o abraço deles. A gente acredita que essas são as pessoas que nos protegem, que nos amam, que nunca nos fariam mal. Mas e se de repente a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais confia, se tornasse o seu pior pesadelo? E se esse pesadelo não terminasse quando você acordasse e estivesse ali te observando, em silêncio, e usando o rosto da sua própria mãe? Eu sou a Jéssica, e a história que eu vou contar agora não é uma ficção. Não é uma história de terror de acampamento para assustar os amigos. É a minha vida. É algo que realmente aconteceu comigo e com a minha família. E o terror que eu vivi não tem um nome, não tem uma forma definida. Ele tem um rosto, e esse rosto era o da minha mãe. Era para ser apenas uma manhã comum. Eu acordei, me arrumei como de costume, mas a fome estava me consumindo. Era aquele tipo de fome que não te deixa pensar em mais nada além da primeira mordida. O cheiro de café, o pão quentinho com manteiga. O meu quarto ficava em um anexo da casa, como um quarto de hóspedes separado. Para chegar até a cozinha, eu precisava sair para a parte de fora e entrar na casa principal. Então desci as escadas quase correndo, já imaginando o café fresquinho me esperando na mesa. Quando cheguei na porta da cozinha, estiquei a mão e tentei girar a maçaneta. Para minha surpresa, estava trancada. Aquilo me deixou desconfortável, porque nunca, absolutamente nunca, a porta ficava trancada de manhã. Estranhei, mas pensei que talvez minha mãe tivesse se esquecido. Aproximei-me da janela que dava tanto para a cozinha quanto para o quarto dela, e chamei num tom baixo, ainda sonolenta. "Mãe, abre a porta, por favor." Esperei alguns segundos. Silêncio. A casa estava quieta demais, quase sufocante. Bati mais forte e insisti, tentando soar impaciente para ver se ela me ouvia. "Mãe, sou eu. Vamos, abre logo. Eu tô morrendo de fome e já estou atrasada." O som da minha própria voz ecoou no corredor vazio do lado de fora. Nenhuma resposta. Nenhum barulho de passos, nenhum sinal de vida dentro da casa. Era como se de repente a minha mãe não estivesse mais lá. E foi nesse instante que uma estranha sensação tomou conta de mim. Aquele silêncio não era normal. Era como se tivesse algo, ou alguém, do outro lado da porta, me ouvindo, mas escolhendo não responder. O tempo pareceu parar. De dentro do quarto eu ouvi um pequeno som, um arrastar de passos lentos. A porta do quarto da minha mãe se abriu, e ela apareceu, mas era como se não fosse ela de verdade. O rosto dela estava mais pálido do que eu já tinha visto. A pele parecia cera. Os cabelos, que ela sempre pintava para um tom mais claro, pareciam negros. Os olhos escuros não tinham brilho, não tinham vida. Era um olhar frio, sério, sem nenhuma expressão me encarando. Eu já estava nervosa e falei com mais raiva, tentando afastar a sensação esquisita que me dominava. "Mãe, por que você tá assim? Abre logo essa porta." Ela não respondeu, apenas continuou me olhando em silêncio. Eu bati na janela, desesperada. "Mãe, fala alguma coisa." Sem reagir, ela, em um movimento lento e perturbador, deu um passo para trás e entrou de novo no quarto, desaparecendo na escuridão. Fiquei paralisada. Minha raiva deu lugar ao medo puro. Comecei a gritar, a bater na porta. Foi quando meu pai, que acordou com os meus gritos, veio abrir a porta. Assim que meu pai abriu a porta, ele me olhou confuso. "Jéssica, o que foi? Por que você está gritando assim?" Eu entrei na casa e perguntei na hora, com a voz embargada de pânico. "Pai, cadê a mãe? Por que ela não abriu a porta para mim? Eu a vi na janela."
Ele me olhou mais confuso do que eu e respondeu de forma casual: "Sua mãe? Ela está dormindo até agora." Eu acabei de acordar. Meu mundo desabou. Um arrepio percorreu meu corpo de cima a baixo. Se a minha mãe estava dormindo, quem era aquela coisa que tinha me encarado pela janela? Uma sensação de ser observada me invadiu. Olhei para o corredor, para as sombras, com a certeza de que algo estava lá. Eu não conseguia tirar o rosto dela da minha cabeça. Aquele olhar vazio. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda piores. Eu tentei esquecer, convencer a mim mesma de que tinha sido uma alucinação. Mas o pesadelo tinha chegado para a minha irmã mais nova. Ela começou a ter pesadelos. Ela dizia que via uma mulher, aquela que se parecia com a nossa mãe, parada ao lado da cama dela. Com o tempo, os episódios se tornaram insuportáveis. Minha irmã acordava no meio da noite gritando, chorando, dizendo que a mulher queria matá-la. Ela dizia que a via se movendo pela casa, atravessando os cômodos, sempre em silêncio, sempre nos observando. O terror era tão grande que ela não conseguia mais ir ao banheiro sozinha de madrugada. A paz tinha ido embora. E no lugar a gente tinha o medo constante. Minha mãe, uma mulher de fé inabalável, percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Ela não teve dúvidas. Decidiu agir. Começou a buscar força naquilo em que mais acreditava. Passava horas em oração, frequentava a igreja quase todos os dias e pediu ajuda em correntes de oração, envolvendo amigos e vizinhos. Dentro de casa, cada detalhe refletia sua fé. Ela deixou a Bíblia aberta no quarto da minha irmã, sempre em passagens que falavam de proteção e luz. Todas as noites caminhava pela casa em silêncio, rezando baixinho, como se criasse uma barreira invisível contra o mal que nos atormentava. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. Os gritos que ecoavam nas madrugadas cessaram. A presença sufocante que parecia nos vigiar desapareceu, e aquela mulher sombria nunca mais voltou a se manifestar. A paz, pouco a pouco, foi tomando o lugar do medo. Foi como se uma sombra tivesse se dissipado, deixando para trás apenas o alívio. E também a lembrança de que o terror que vivemos poderia, a qualquer momento, tentar voltar. A paz voltou, mas o medo nunca nos abandonou de verdade. Aquela figura, ela não foi embora. Ela apenas se escondeu. Até hoje, quando minha mãe me chama, por um milésimo de segundo, eu me pergunto: é ela de verdade? Ou é a outra? Quem ou o que era aquela figura que usava o rosto da minha mãe? E se ela não foi embora? E se ela ainda estiver aqui, nas sombras, apenas esperando o momento certo para voltar? Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.